Olá, amigos da TV Cidade. Estamos aqui com mais um Cidadania e Qualidade de Vida. Nada melhor para falar de cidadania que um deputado estadual, por demais conhecido em todo o Rio Grande do Sul e já no Brasil, porque a sua militância nas redes sociais, os seus pontos bem positivos com relação à fora-esquerda, ficou bem registrado, principalmente na capital gaúcha, onde ele e o deputado Bibo fizeram uma grande campanha para não deixar o vermelho tomar conta da capital dos gaúchos. Deputado Eric Lins, 23.042 na última eleição, um deputado bastante atuante, jovem, e queremos saber, deputado, como é que está essa lida campeira do dia a dia aí, um carioca no Rio Grande do Sul? Pois é, olha, é um prazer estar falando com vocês novamente, obrigado pelo convite, prazer estar falando aqui com nossos telespectadores da TV Cidade, pessoal de Farroupilha e região, pessoal da internet também, todos que estão nos acompanhando. Um prazer estar falando contigo de novo, é bom estar com os amigos. Pois é, a lida tá grande, a lida tá pesada, saímos agora de uma eleição tensa em Porto Alegre, realmente é uma eleição que a gente tinha muita preocupação para não deixar a Manuela chegar na prefeitura, e veja bem, uma prefeitura não te dá muito espaço para trabalhar questões ideológicas, mas dá espaço para o crescimento da esquerda. E veja bem, a esquerda no Brasil, ela despontou depois que ganharam o poder na capital do Rio Grande do Sul. Aqui foi a primeira grande cidade, a primeira capital que a esquerda ganhou, que a catapultou para o poder, que culminou com a eleição do Lula na presidência da República. Foi ali que começou a coisa a ganhar muita velocidade. Por isso a gente se dedicou bastante para evitar que isso se repetisse. A gente está realmente trabalhando para evitar que a esquerda tome novamente o poder aqui dentro. E quando a gente fala muito da esquerda, é importante que a gente diga, isso não é uma pinimba, isso aqui não é um jogo de futebol. A gente está realmente se preocupando com os resultados que esse pensamento atrasado traz para a sociedade, traz para as pessoas. Isso traz resultados negativos na economia, na estabilidade da sociedade, porque tenta desagregar a própria família, e traz prejuízos quanto à própria liberdade das pessoas. Isso tudo a gente não quer para o nosso país, a gente não quer para o nosso estado e não quer para o nosso município. É por isso que a gente está nessa briga e isso aqui está só começando. Deputado Eric Lins, quem não conhece o deputado ainda, quem é o deputado? Início, meio e hoje? Olha, só uma curiosidade, né? A gente pegou essa questão da máscara, a gente fica um pouco, a gente está numa distância razoável, a gente usa até mesmo como trejeitos de mão. Hoje a gente pega, tira, trabalha com a mão, está muito engraçado até. Já é um adereço do corpo. Na verdade, eu costumo dizer que a gente teve uma reeducação comportamental. Assim como quando a gente está gordo, eu, por exemplo, estou gordo. Né? Esse isolamento fez a gente engordar um bocado. Só que para engordar, assim, para a gente emagrecer, a gente não tem que só fazer dieta, né? Tem que ter uma reeducação alimentar. E a gente está numa readequação comportamental. A gente aprendeu a se afastar um pouco, o brasileiro é muito receptivo, aprendeu a se cuidar ao cumprimentar as pessoas, a se servir nos restaurantes, pelo menos momentaneamente. Mas voltando à tua pergunta... Quem é o Eric Lins? Olha, eu sou um carioca que veio aqui para o Rio Grande do Sul, fiz concurso público. Há quantos anos? 10 anos. Eu sou procurador do Estado, vim para cá por concurso público, escolhi ser procurador, sempre quis ser procurador, porque é o profissional que viabiliza as políticas públicas, está perto do poder para poder transformar em realidade, ajudar a transformar em realidade aquilo que o governo propõe em campanha e propõe no seu projeto de governo. E acabei fazendo um concurso e vim para cá. Durante esse processo eu passei por Rio Grande, Santana do Livramento, fui para Uruguaiana, e em Uruguaiana pediram para concorrência a vereador, concorri, fui eleito o vereador mais votado e eu morava menos de 2 anos na cidade. 1 ano e meio depois me elegeram o deputado mais votado da cidade. Eu fiz uma votação singela, sim, mas suficiente para que eu pudesse hoje estar aqui representando todos os gaúchos. Não é por outro motivo que eu estou aqui em Farroupilha, porque os interesses daqui da Serra são interesses
que eu tutelo também como deputado estadual. É uma região prioritária para o meu mandato, sim, porque as pessoas daqui têm comportamentos que servem para acelerar e potencializar a produção do Rio Grande do Sul como um todo. É um povo trabalhador, o povo daqui da Serra, né? Os gringos. Isso. E essa produção, esse tipo de pensamento, essas características, elas têm que ser potencializadas, e é por isso que eu trago meus olhos também aqui para a Serra e aqui para Farroupilha. Esse é o Eric Lins, estou com 41 anos, não tão jovem quanto tu disseste, tem esses cabelinhos brancos aqui do lado, a câmera pode ver, os cabelos brancos já não me deixam mais mentir, mas acho que 41 é jovem, doutor. não tão jovem, né? Não tão jovem. Eu acho que depois dos meus 27, aqui eu me considerei adulto. Sim. De verdade. Acho que minha adolescência foi até os 27 anos. Viveu bem. Não, na verdade, esse pensamento a gente tem que levar até ficar mais velho. Exato. Tem que separar a nossa vida, né? Claro. A parte do trabalho tu leva muito a sério. A tua parte pessoal tu tem que trazer com leveza, com tranquilidade. A gente só vive uma vez e é por isso que a gente está se cuidando. Mas se cuidar não significa deixar a vida de lado. Se cuidar significa olhar para si, olhar para o próximo, mas ao mesmo tempo produzindo, indo trabalhar, tomando conta das pessoas, mas também servindo as pessoas. A nossa Assembleia, ela passou esses últimos 9 meses em teletrabalho, home office. Mas não é bom ficar em home office. As pessoas ficam mais tensas, a gente não consegue conversar com os outros parlamentares tão bem quanto quando a gente está no plenário. Então, existe uma perda para o debate político também. Agora, na semana passada, nós voltamos para o sistema híbrido. Alguns ficam presencialmente, alguns ficam por telefone. Hoje mesmo eu estou em sessão. Estou votando, né? E alguns estão na própria Assembleia. Esse modelo híbrido provavelmente vai se manter daqui por diante. Talvez haja alguns ajustes para lá e para cá, mas isso é da natureza da sociedade. E se ajustando conforme as dificuldades e as facilidades vão surgindo, mas sempre andando. A gente não pode se encolher num canto e nos deixar sermos soterrados, seja por uma catástrofe climática, seja por uma catástrofe biológica. E também não podemos nos deixar vencer por uma catástrofe sociológica, se mais uma vez tivermos o desalento, a tristeza de vermos ideologias atrasadas chegando no poder. A gente tem que se manter firme e brigar, seja contra um temporal, um furacão, uma pandemia ou uma eventual vitória da esquerda novamente chegando à presidência da República. Mas pelo rumo das coisas, eu acho que a gente vai ter um grande e longo tempo da direita no poder para a gente poder se recuperar e fazer o Brasil ser grande como ele é grande e como merece ser ainda maior. O Brasil que queremos não é a Venezuela que vimos essa semana, onde o Chávez ganhou com 67% e 70% não foi votar, e eles chamam aquilo de democracia. Olha, a Venezuela é um problema. A Venezuela já não é uma democracia há muito tempo. Sim. Ela está sob o poder de alguns há muito tempo. Não é dissociada dessa questão o fato de que a Smartmatic é uma empresa da Venezuela, com pessoas da Venezuela controlando, que são a Smartmatic, para os nossos telespectadores saber, é a empresa responsável pelas urnas eletrônicas. No Brasil. Não só no Brasil, como também nos Estados Unidos. Existe uma relação entre a Smartmatic, que faz as urnas no Brasil, que existe toda essa discussão das possibilidades de fraude. Esse é o motivo pelo qual nós brigamos e realmente lutamos para que nós tenhamos também o voto impresso. E voto impresso, gente, não é escrever e votar, não. O voto impresso é assim, tu tem a urna, tu vota, sai um papelzinho, você confere, dobra, coloca dentro da urna, sai teu comprovante. Tu não leva para casa, tá? Isso significa o quê? Que se der erro entre a urna eletrônica e a urna física, vale a urna física. E aí a gente tem como conferir para ver se não está tendo tendência ou direcionamento nas votações. Porque hoje a contagem é feita a portas fechadas. É no TSE. Isso não pode acontecer. Tem que ter sindicabilidade nas urnas. Tem que ter como conferir
como ter recontagem. Olha nos Estados Unidos, lá também é Smartmatic. E lá eles têm um contato com a Dominion, que é uma outra empresa. Esse assunto é mais complexo, mas no frigir dos ovos. Essa correlação entre Venezuela, contagem de votos fora do seu próprio país, como nos Estados Unidos está acontecendo, levando a possibilidade de fraude, como houve um salto nos votos do Biden, que é o candidato da esquerda nos Estados Unidos, que o Trump, que é o candidato da direita, estava ganhando, e de repente parou a contagem, e quando voltou, o Biden estava ganhando. Essa jogada, que traz tantas dúvidas ao processo, precisa ter condições de ser verificada. Chama-se sindicabilidade. A gente tem que ter como verificar se está tendo algum roubo nas eleições ou se ela está sendo uma eleição honesta. Isso não existe no Brasil, uma condição, um meio da gente verificar. E nos Estados Unidos, apesar de ter, está sendo muito difícil. Então isso tem que ser trazido à baila, a gente tem que discutir, porque a gente quer eleições honestas no Brasil. Não quer dizer que os últimos presidentes não foram eleitos. A gente não está dizendo necessariamente isso. Eu não posso dizer que sim nem que não. O fato é, eu preciso de condições para poder se indicar. A gente já sabe que a Smartmatic não é uma empresa confiável, tanto pela origem dela na Venezuela, quanto os problemas que ela teve no Brasil e nos Estados Unidos. Então essa é uma questão importante, uma questão política importante, e para trazer uma confiabilidade ao sistema cada vez maior, a gente tem que mexer nesse processo. O Bolsonaro está lutando por isso há muito tempo e está tentando forçar agora, né, para que seja impresso. O que não dificulta nada, né, Eric? O argumento deles é um argumento financeiro, que não se justifica, que é muito menor do que eles tentam vender, e dizem que você pegaria o processo, pegaria o teu voto, e isso romperia o sigilo do voto. Isso não é verdade. Quando uma urna quebra, você faz seu voto à mão e isso não rompe o sigilo do voto. E outra coisa, existe um sistema também que você olha, dá ok e cai direto sem nem você tocar. Então existem algumas formas disso ser feito. Fato é que, apesar de ter sido votada essa lei, que é a do Bolsonaro, o STF determinou que não valesse. Tá? O STF ele está pecando em muitos aspectos por fazer ativismo judicial e tentar legislar. Ninguém do STF tem voto. Não receberam um voto sequer. Tá? Então eles têm que respeitar a democracia, respeitar os representantes do povo, que são os deputados e os senadores, os representantes da população, representantes dos estados, que fazem o Congresso Nacional, e esses é que vão fazer as leis. E eles têm que dar cumprimento às leis e zelar pela Constituição. Quando a gente fala zelar, é guardar a Constituição, o termo que está na Constituição é guardar a Constituição, e eu quero que eles guardem cuidando dela, e não guardar no bolso e fingir que não tá existindo uma Constituição. Essa é uma das grandes críticas que nós temos hoje no STF. Muito bem. Por que não ao STF, mas aos ministros do STF. Sim. E a forma de indicar também, isso aí tá errado, né? Teria que ser uma outra forma, juiz de carreira ou coisa parecida, não somente esse jeito político que se está instalado hoje, né, Eric? Existem algumas alternativas para a indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma delas é por voto, como existe nos Estados Unidos, e é voto e temporário. Outra forma é que eles não sejam vitalícios. Outro erro, né? É uma outra condição razoável. E a gente precisa trazer essa questão para discussão. A gente tem que... Não podemos deixar alguém lá 30, 40 anos por um erro e lá fazendo votos contrários ao interesse da população. A gente precisa ter uma maior maleabilidade. E eu acredito, eu gostaria de saber o teu parecer com relação a essa mudança que teve, que praticamente estava assegurado que eles iam votar a favor da reeleição do Senado e da Câmara, né? Tu dizes na questão da reeleição dos presidentes da Câmara. Que casualmente são do nosso partido. Sim, do Maia e do Alcolumbre, que é do Senado. Veja bem, eu sou democrata, eles também são democratas, mas eu sou arduamente contra essa reeleição, por dois motivos. Primeiro, que nós temos que efetivamente ter a renovação do poder. Nós temos que efetivamente ter o giro, isso é da própria democracia. E segundo, é que a Constituição Federal diz claramente que numa mesma legislatura você não pode ter a reeleição daqueles que foram eleitos para os primeiros 2 anos.
Tu tem 4 anos, você não pode ter uma reeleição mais 2, o cara ser reeleito logo na sequência. Isso não é permitido pela Constituição. Está bem claro. Está escrito, é vedado. E muito me entristece o fato de que os ministros do Supremo Tribunal Federal tenham se submetido a julgar um pedido como esse. Já começa por aí, né? Não deveriam ter sequer cogitado julgar algo, ou, se cogitando, deveriam ter julgado por 11 votos a 0 e não 6-5. Eles não poderiam simplesmente dizer, olha, não pode, mas quase disseram que pode. Eu não posso comemorar que alguém tenha virado e falado, olha, o outono vem antes do inverno, né? Ok, isso é óbvio. Outono vem antes do inverno. Mas o STF quase falou que vem depois. Eu não posso falar que o céu comemorar porque os ministros do Supremo Tribunal Federal falaram que o céu é azul, porque eles quase disseram que é vermelho. Isso é que é absurdo. A gente tem que torcer e tem que esperar que o Supremo Tribunal Federal fale o que está certo, o que está escrito na Constituição. E quando houver dúvida, dê a melhor e a mais precisa e a mais coerente interpretação possível. Deputado Eric Lins, vamos partir um pouco mais para a nossa aldeia, para o Rio Grande do Sul agora, né? Quais são as principais atividades de um deputado estadual hoje? Para o público que nos acompanha, e vamos reviver isso, a importância do deputado estadual. A cada 4 anos, as pessoas são convidadas a escolher se a coisa está boa ou se está ruim. Se o governo está bom, se tem que trocar, se os deputados estão defendendo aquilo que a população acredita, dentro de suas matizes ideológicas e seus pensamentos, ou se tem que trocar. A Assembleia ela é composta por 55 deputados estaduais, que vêm representar a maioria do pensamento da sociedade gaúcha. E ela trabalha, esses 55 deputados, em harmonia com o Poder Executivo. O Poder Executivo, bem como a Assembleia, tem iniciativa de leis. Só que quem vota essas leis são sempre os deputados. Eles votam leis de iniciativa dos próprios deputados ou do Poder Executivo, conforme seja o caso de quem tem a iniciativa para propor essas leis. Fato é que esses deputados não só votam leis e não só fazem leis, mas talvez sua principal função seja fiscalizar o Poder Executivo. Ver se ele está utilizando bem o dinheiro público. Se tiver alguma coisa errada, ele tem poder de denunciar. Ele tem poder de sustar normas abusivas do Poder Executivo. O deputado estadual, ele não só funciona como legislador, mas também como poder de sindicância. Ele toma conta das contas do Poder Executivo. E também isso não é inscrito na Constituição como um dos poderes do parlamentar. Mas existem outros, que é influenciar, fazer pressões, não só políticas sobre o governo, mas também políticas sobre órgãos da grande mídia. Isso tudo vem formar o pensamento, o convencimento das grandes massas. Isso é uma relação dialética entre o representante, que é escolhido pelo seu pensamento, e a forma como ele tem também de incentivar e fomentar o pensamento da população. É uma relação dialética entre o povo e o parlamentar. É mais ou menos assim que funciona. Deputado, uma polêmica. Antes eu quero fazer um registro. Durante essa gravação, interrompemos 6 vezes a gravação por causa que o deputado está votando. Então não é que ele está passeando na serra, ele está trabalhando e dando entrevista para nós aqui. Ao mesmo tempo. Deputado, a base aliada, por exemplo, o DEM participa da base aliada. Sim. Hoje o deputado Eric Lins é aliado ao governo do estado, né? Sim. Como é que funciona essa base aliada? Assim, o DEM tem votado tudo a favorável ou como é que é? Não, se não negocia é assim. antes, se vota contrário na Assembleia? Como é que tem esse andamento? Ser aliado significa uma predisposição a, não significa subserviência. Muito bom. Deputados, e isso eu falo por mim, eu tenho total liberdade para votar no que eu quiser. Só que eu tenho uma predisposição a votar a favor dos projetos do governo,
porque eu verifico no governo uma predisposição em fazer bons projetos para a população. Eu já votei contra projetos do governo e vou votar contra se eu achar necessário novamente. Eu vou sempre verificar o que é melhor para a população gaúcha. Se existir um benefício para a população, eu voto a favor. Se for ruim, eu voto contra. A única diferença é que antes eu vou avisar ao governo por uma questão de lealdade. É justo. Se eu verificar, olha, aqui vem um projeto do governo, não gostei, eu tento consertar. Não tem conserto, eu tento dissuadi-lo de continuar aquele trabalho. Tento dissuadir colegas de votar a favor daquilo. E se eu não conseguir, pelo menos o meu voto contrário, a população gaúcha vai ter. É assim que funciona. Agora, existe uma boa vontade do governo em fazer bons projetos e boas políticas públicas. Eu tenho verificado isso em sua grande maioria. E veja, eu digo grande maioria porque algumas coisas eu não concordo. E falo isso com o governador com toda a liberdade do mundo, assim como eu o respeito, ele me respeita. Por exemplo, eu sou frontalmente contrário à política do distanciamento controlado que foi aplicado no Rio Grande do Sul. Não tenho verificado resultados entre aplicação de bandeiras e resultados esperados. Inclusive, eu fiz esse estudo de forma efetiva, matemática, empírica, e eu não deleguei isso. Eu mesmo meti a mão para coletar os dados públicos que estão no site da transparência e os compilei em planilhas e gráficos do Excel, fazendo todos os algoritmos necessários para identificar se está tendo ou não esse tipo de resultado. Esse trabalho agora está sendo compilado em um relatório. Eu comuniquei ao governador ontem o resultado desse meu estudo, que indica que esse planejamento de distanciamento controlado ele não tem a eficácia que se espera, isto é, o conceito sobre o qual ele se funda, de que o distanciamento diminui o contágio, isso não se verifica. E isso eu tenho colocado para o governador, porque eu acho que esse distanciamento controlado, as bandeiras, resumindo, as bandeiras não têm tido eficácia, não têm sido eficiente e tem só trazido prejuízos para as pessoas e não tem conseguido segurar o avanço da doença. Tá? A doença é como um cataclisma, é como um furacão, uma tempestade, uma enchente, um terremoto. Cataclismas ninguém segura. Como eu falei um pouquinho antes, uma catástrofe natural, biológica ou social, a gente praticamente não consegue segurar. A social até que a gente consegue, mas um cataclisma natural ninguém consegue segurar uma enchente. Ninguém consegue segurar um terremoto e nem uma pandemia. Só a vacina vai nos salvar. Vacina para vírus eu tenho grandes dúvidas. É mesmo? Porque a gente tem visto vacina para gripe. A gente toma todo ano. Fica gripado? A maioria. Então é algo a se duvidar. Eu espero que consigam, mas eu tenho minhas graves dúvidas, porque não conseguiram com a gripe até o presente momento, que é viral, assim como o Covid. Então é algo muito complexo, que está-se há muitos anos tentando, não se conseguiu até agora, então é algo muito complexo. Eu tenho reservas e estou observando. Fato é que desses três grandes problemas, cataclismas naturais, biológicos e sociais, os sociais são os únicos que a gente tem conseguido segurar, ainda que de 4 em 4 anos a gente tem uma vacina que são as eleições. Então temos uma chance de expurgá-los. Mas os outros a gente tem que matar no peito e tentar só contornar. E seguir vivendo. E os impostos que o governador quer aumentar, os carros antigos, essa necessidade do Estado cada vez arrecadar mais e não se corta o privilégio. Na própria Assembleia o pessoal reclama, o povo de modo geral, o próprio judiciário, né, que é intocável, né? Como é que o DEM e o deputado Lins está lidando com isso aí? Ponto 1, tu falaste dos carros antigos. Primeira coisa, eu sou contra cobrar imposto de carro de 40 anos atrás. Pode ser que exista um meio termo em cima desse processo, mas isso é algo a se discutir.
Mas cobrar carro com 40 anos de idade, não. Talvez a melhor forma seja se pensar em valor do carro. Carros de tal valor para baixo não serem cobrados. Talvez seja a melhor opção, mas isso ainda não está em cima da mesa. Falando sobre as questões do ICMS que estão para vencer no final do ano, nós temos dois lados. Primeiro, eu sou a favor da redução de impostos. Eu não voto aumento de imposto. Segundo, eu tenho uma baita de uma preocupação, porque a partir do ano que vem a gente vai perder 2,8 bilhões. 2,8 bilhões que vão deixar de ir para a saúde, para a segurança, para a educação, para a infraestrutura, para os acessos dos municípios, para as rodovias. Isso me preocupa. Só que isso não pode justificar aumento de imposto. Não pode. Nos últimos mandatos, houve aumento de imposto aliado de ceder-se a pressões corporativas. Essa junção é explosiva e destrói o orçamento de um Estado. Assim como quando você está muito gordo, você não pode suprimir a comida por um todo, tem que ir diminuindo aos poucos, e ao mesmo tempo entrar numa academia, porque só reduzir a comida não adianta. Hoje, se tu me perguntares, eu não meto a mão e deixo cair totalmente os impostos. Tudo. Cai tudo. Só que se eu fizer isso de forma impensada, quem vai pagar, no final das contas, são aqueles que mais usam os serviços públicos. São os mais pobres. Então a gente tem que chegar num meio termo. Por quê? Porque o Estado ele é obeso. Ele é gigante, gordo. Então eu tenho que cortar a comida dele aos poucos e ao mesmo tempo botar ele numa academia. O que isso significa? Talvez a gente tenha que pegar esses impostos que estão majorados, em vez de deixar ele cair de uma vez só, determinar que ele vai caindo ao longo de 4 anos, cortando uma escala, para ele ir se acomodando, ao mesmo tempo que eu meto uma emenda constitucional de teto de gastos, para não deixar ele gastar mais, que é mais ou menos o que acontece quando faz uma bariátrica, né? Que não impede, não deixa ele comer muito, mas eu estou mal comparando para as pessoas entenderem, e ao mesmo tempo eu tenho que botar ele numa atividade física. O que é isso? Atividade para ele poder reduzir os gastos, para ele poder aumentar a eficiência do serviço público, melhorar o ambiente de negócios para que mais empresas possam se instalar no Rio Grande do Sul, diminuir a burocracia. Então, veja bem, para que hoje eu não vejo condições de que o Estado, de que o governo consiga aprovar uma manutenção de alíquota. Não tem ambiente. Hoje nenhum. Agora, eu vejo possibilidade de se construir essa redução para não punir aqueles que mais dependem do serviço público, mas somente se outras ações forem feitas, como uma PEC dos 12º para que todos os poderes, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, e não só o Poder Executivo, tenha responsabilidade com a crise. Segundo, tem que ter uma PEC de teto de gastos para impedir não só que este governador, como os seguintes, não extrapolem os limites do orçamento. Terceiro ponto, fazer leis que reduzam a burocracia e que melhorem o ambiente. Quarto, um compromisso real de uma reforma tributária para o próximo ano. Uma reforma que vá fazer com que aqueles que nada pagam passem a pagar um pouco. E os que muito pagam possam pagar menos. Talvez seja a forma que a gente tenha de dar um respiro para que ano que vem, ao longo de um ano inteiro, a gente possa discutir uma reforma tributária mais profunda. E eu não mate o paciente de inanição. É difícil, é doloroso, mas ou a gente para e toma decisões difíceis, e é para isso que eu fui eleito e outros também, ou a gente não está lá de forma digna. É difícil, mas a gente tem que conversar e trazer benefícios, e benefícios perenes, benefícios para os próximos anos inteiros para a população do Rio Grande do Sul. Então, deputado Eric Lins, obrigado por ter participado dessa entrevista. Vou registrar mais uma vez
que o deputado foi interrompido 8 vezes para fazer a votação. Então ele está a trabalho na Serra, mas também online com a Assembleia Legislativa. Deputado, suas considerações finais na Câmara 2, agradecendo mais uma vez a sua presença. Obrigado pelo convite. É verdade, agora essas questões de deliberações online nos facilita a gente possa fazer visitas a lugares como a Serra Gaúcha. Eu estou aqui em Farroupilha hoje, é uma das regiões prioritárias do meu mandato, sim. Hoje eu pude estar aqui presente, fazendo visitas, visitando empresários e ao mesmo tempo acompanhando as votações da Assembleia Legislativa. Às vezes a gente consegue fazer isso, às vezes a gente está presente numa sessão híbrida, mas são as benesses da tecnologia e da modernidade. Tem seus prejuízos e tem seus benefícios. Meus amigos, muito obrigado por ter nos acompanhado, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês do TV Cidade. Podem me chamar sempre que quiserem. Se quiserem fazer por live, mesmo estando em Porto Alegre, vai ser sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. E pessoal, contem comigo, meu gabinete está aberto. Podem me chamar no Facebook, sou uma pessoa fácil de achar. E eu estou sempre à disposição. E grande abraço. Muito obrigado.